Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Celebramos o dia do Papa. São Pedro e São Paulo são as duas colunas da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Pedro e Paulo representam a instituição e o carisma. Hoje é o dia do Papa, sucessor de Pedro. Ele tem a missão de orientar os fiéis no caminho de Cristo para Deus Pai. Jesus dá a Simão o nome de Pedro, a pedra sobre a qual o Senhor edifica a igreja, e promete que as portas do inferno nunca vencerão. Pedro, libertado da prisão, recebe o poder das chaves como administrador da casa, como pastor da igreja que serve o reino de Deus. Pedro guia os 12 na missão de evangelizar, com o poder de ligar e desligar, e a missão de responder pela fé de seus irmãos. Paulo, de perseguidor, se torna apóstolo de Cristo, chamado no caminho de Damasco para ser testemunha do ressuscitado até os confins da terra. Ele coroa sua missão ao doar a vida como oferta agradável a Deus, diz em suas cartas a Timóteo, escritas da prisão de Roma, a capital do mundo, e trampolim para espalhar o Evangelho pelo mundo afora. No Evangelho, Jesus faz duas perguntas. Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Uma traz a opinião pública com suas ideias sobre Jesus. A outra é a posição dos discípulos na voz de Pedro: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esta é a fé de Pedro, inspirada por Deus. Pedro testemunha o ungido de Deus ungindo o povo, curando os doentes, reconciliando os pecadores, atraindo os pagãos à fé. Pedro confessa com os lábios e com o coração o que vê e ouve. Depois dessa confissão de fé, Jesus começa a falar aos seus discípulos que vai a Jerusalém sofrer muito, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro reage: Deus te livre, Senhor, isso jamais te acontecerá. Jesus o chama de pedra de tropeço. Quem pensa em defender os direitos de Deus, mas se torna seu inimigo, Satanás. Pedro prova as tentações que existem na vida do discípulo. Assim a igreja, tentada pelo maligno, pedra de tropeço na missão. O demônio seduz e esconde sua intenção. É falso e não quer ser descoberto. Mas Deus transforma a cruz de Cristo em sua glória. Pai, glorifica o teu Filho. Ao abraçar a cruz, Cristo revela a glória de Deus. Mas quando alguém busca sua própria glória e deixa a cruz, cai na enganação do diabo. Pedro e Paulo, ao abraçar a cruz, têm Deus como seu libertador. Deus os liberta da tribulação, da prisão, e eles se tornam mártires e testemunhas de Cristo ressuscitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi morto decapitado, pois como cidadão romano não podia ser crucificado. Pedro se torna pedra, sustentação da igreja, novo povo de Deus. Jesus sabia que Pedro, por mais fiel que fosse, era criatura fraca. Por isso Cristo assume todo o peso e solidez da construção. A igreja sem Cristo não se sustenta. Suas chaves abrem, fecham e garantem o poder de administrar. O dono é sempre o próprio Deus, que lhe dá o direito e o dever de decidir sobre a doutrina e a moral cristãs. Os papas são guardiões da verdade e da caridade. Rezemos pelo Papa Francisco, para que seja fiel à sua missão de cuidar e guiar a Igreja de Cristo. Ele sempre pede que reze por ele. Além da oração, ajudemos o Papa com um gesto concreto,
com o óbolo de São Pedro, para que o Papa possa exercer a solidariedade para com os pobres, em nome de toda a Igreja. Que Deus abençoe todos os que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.